Olá, gente, tudo bem? Voltamos. Agora estamos na nossa Geopolítica e Geoeconomia da América Latina, aulas 47 e 48. Vamos começar a nossa 47, tá bom? Olha só, no nosso primeiro bloco, Introdução à América Latina, e vamos falar um pouquinho sobre o Haiti. Então, gente, essa parte aqui é bem importante para vocês entenderem, bom, a América Latina, tá? Toda essa porção, todo esse conjunto de países tem algo em comum na geopolítica internacional. Então, vamos para isso. Galera, se vocês não estiverem conseguindo visualizar direitinho o nosso slide, pega lá no Globox, tudo bem? Mas vem comigo, gente, ó. Nós temos um conjunto de 33 países. Professor, a América Latina é um continente? Ai, quase infartei. Não, não é, tá, gente? Não é um continente. Mas é um conjunto de países que, vejam só, em que as línguas oficiais, pelo menos uma delas, vai ser uma língua de origem latina. Então, gente, vem comigo, por favor, olha só. Nós estamos aqui no continente americano. Professor, mas americano é só estadunidense? Não, né? Galera, continente americano. Nós temos a subdivisão, sim, da América do Norte, América Central e América do Sul. Porém, a gente fez uma divisão que é basicamente para um contexto histórico, tá? E essa divisão seria do México para baixo, onde nós temos a língua ou espanhol ou português como uma das línguas oficiais. Gente, mas por que eu falei a questão histórica? Porque todos esses países aqui têm um histórico parecido. E isso leva, então, a uma questão política e econômica semelhante. Vem comigo, gente, ó. O histórico é exploração colonialista. Professor, mas na verdade Estados Unidos e Canadá também tiveram? Mas é um histórico diferente. Que, inclusive, que quando eles conseguiram a sua independência, eles mudaram já o seu status geopolítico no mundo. A gente não, tá? Galera, vejam só. Nós tivemos uma forte interferência dos Estados Unidos no século XIX, XX e até os dias de hoje. Professor, mas se os Estados Unidos, ele na verdade, ele também foi uma colônia, então como assim ele teve interferência? Gente, isso já é passado, tudo bem? Veja o detalhe. Lá por 1500, 1600, tudo bem, tá? Todo mundo colônia. Mas vamos lembrar, gente, por favor, que o tipo de colonização que nós tivemos em Estados Unidos e Canadá foi diferente ao tipo de colonização que nós tivemos na América Latina. Ao mesmo tempo, galera, por um contexto histórico de empoderamento na questão política, econômica e militar, os Estados Unidos se destacou. Se destacou, inclusive, para logo depois colocar a doutrina Monroe. Professor, isso é história. Sim, gente, tá? O que vocês precisam saber agora para a geografia é, pela doutrina Monroe, os Estados Unidos começou a avisar a Europa. A América é para os americanos. Vocês estão lembrados? Aula de história. Como assim América para os americanos? Olha, vocês europeus que dominaram toda essa América aqui, dá uma segurada. Agora, quem domina isso aqui são os americanos. Só que, gente, pensa um pouquinho comigo. Eu sei que vocês estão assim, tá, professor, isso significa que, na verdade, a gente manda na gente. Não, não. Pega o detalhe, pega a nuance. América para os americanos. Pega você, quando eu falo o americano, você fala quem? Estadunidense. Toma cuidado com isso, tá, gente? A ideia da doutrina Monroe é, o continente inteiro me pertence. Eu mando no continente, mas não quer dizer que ele vai transformar a gente em colônia. Quer dizer, então, que, na verdade, a influência política, econômica e militar deles vai ser muito maior nesta região. Veja um detalhe, um tempo depois, a política do Big Stick, o grande porrete. Senhor, que política era essa mesmo? Galera, dá uma olhada comigo as imagens. Olha só, o Mar do Caribe, só que o importante é quem está mandando? Um estadunidense. Eu comando o Caribe. Galera, ele comanda, na verdade, vejam só, a América inteira. Então, ele seria a polícia do continente. Europeus não se metam, ninguém se meta, eu mando aqui. É exatamente essa interferência que a gente comenta. E, gente, essa interferência, com o passar dos anos, ela acaba gerando o quê? Uma dependência. Isso, então, transforma a gente, dentro da divisão internacional do trabalho, lembra algumas aulas atrás?
transforma a gente em países subdesenvolvidos com economia extremamente dependente. Vem comigo, gente, ó. Economias daquela época e até hoje. Agrominerais de exportação. Gente, é importante lembrar, agrominerais, tudo bem que estou falando de matéria-prima? Professor, mas qual o problema da gente exportar matéria-prima? Nenhum. O problema é a nossa economia estar voltada somente para essa matéria-prima para exportação. Galera, vejam que aqui eu não estou falando de tecnologia, de inovação, não, eu falo matéria-prima. Um produto, galera, que não teve um valor agregado. Um produto que deixa a nossa economia sempre dependente do consumidor, eles. Ou seja, dentro da divisão internacional do trabalho, a gente fica lá embaixo, transformando em economias, atualmente, subdesenvolvidas ou emergentes, como é o caso do Brasil. Mas lembra, esse emergente é só porque está crescendo o PIB. Não quer dizer que a gente está desenvolvendo em si a nossa economia. Fez sentido para vocês? Tudo bem? Gente, é importante vocês verem que isso não é só em relação ao Brasil. Isso é em relação a toda a América Latina. E assim vocês vão conseguir entender os conflitos que a gente tem hoje aqui dentro. É sempre de uma economia dependente, é sempre de uma economia com falta de grana, é uma economia não voltada para a questão social. Opa, teremos problemas sim, tá? Bom, isso aqui são as imagens que eu já mostrei para vocês. E agora chegamos a um caso específico. Vamos conversar rapidinho sobre o Haiti. Galera, o que eu quero do Haiti com vocês? Vejam só, nós temos um monte de datas, um monte de informação. Calma. Eu coloco no slide para vocês terem esse apoio na hora de estudar. Mas o que eu preciso saber do Haiti para o vestibular? Gente, vem comigo. Primeiro, o Haiti, ele foi uma colônia francesa, tudo bem? Enquanto a República Dominicana e Espanhola. Professor, mas o que você enfiou a República Dominicana aqui no meio? Vem comigo. Vem para o mapa. Galera, olha onde nós estamos. Vejam que aqui eu tenho a América do Sul, olha a Colômbia aqui, olha a Venezuela. Aqui começa, então, a nossa América Central, então nós temos o Panamá, Costa Rica, e nós temos esta ilha aqui, gente. Reparem, por favor. É uma ilha que está vizinha a Cuba, beleza? Porém, a mesma ilha foi dominada por franceses, num canto, e aí nós chamamos de Haiti, e o outro canto foi dominada pelos espanhóis, que aí nós chamamos de República Dominicana. Tá? Então, veja que isso é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a falar, não, mas vai ser colônia de Portugal ou colônia da Espanha. Não, aqui no caso, ela é francesa. Tudo bem? Porém, gente, é claro, os franceses olharam para o Haiti e olharam como lugar que eles poderiam lucrar. Gente, um monte de escravos aí nessa região. Ao mesmo tempo, uma grande exploração do trabalho nessa região. Então, imagine as condições precárias da população no Haiti. Eles não ajudavam a população, eles exploravam a população enquanto colônia, tá? A população do Haiti, majoritariamente negra. Então, a gente coloca ainda nessa equação muito complicada a ideia do racismo. Fechou? Porém, a população do Haiti, ela não suportou por muito tempo essa exploração. E, gente, ele deu início, pioneiro, na ideia da libertação dos colonizadores, na libertação das metrópoles. Eles conseguiram, gente, primeiro, a abolição da escravatura em 1794, para logo depois a sua independência. Um dos primeiros países, gente, pioneiros. Não aguento mais, vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma guerra. Galera, só que mesmo assim, vocês começam a falar, peraí, Haiti, esse cotoco aqui na América Central, conseguiu derrotar os franceses? Galera, porque os franceses não estavam tão preocupados em cuidar dessa área, porque achavam que seria meio impossível uma revolução. Mas ela aconteceu. Mas logo depois, gente, os franceses vieram e falaram assim, pera, Haiti, eu não concordo com essa independência, mas eu posso até aceitar a sua independência caso você me pague. Gente, sim, eles cobraram uma grana gigantesca para o novo país Haiti para aceitar a independência. E é claro que nesse momento fica aquela, pô, mas eu conquistei a independência, eu consegui fazer uma guerra, como assim você vai me cobrar? Só que ao mesmo tempo os franceses falaram, olha, ou você me paga, ou eu mando o meu exército para acabar com essa sua ideia de independência. Então sim, gente, o Haiti pagou uma certa grana para ter aceito a sua independência.
E aí começam grande parte dos problemas, porque o país ele já se inicia com um grande déficit orçamentário. Ele já se inicia, galera, sem poder ter dinheiro para criar uma estrutura para esse país, seja uma estrutura social, econômica, política. Bom, já começando dessa maneira, vocês já devem imaginar. Galera, é claro, o país viveu sucessivos conflitos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais. Tudo para ver quem consegue uma grana, quem consegue o poder, como que a gente faz, como não tinha uma estrutura para isso. Gente, a história foi de conflitos, a história foi então o quê? De ditaduras. Então vejam, eu coloquei várias datas para vocês. Não é isso que vocês precisavam. O que vocês precisam saber era uma antiga colônia francesa que passou por uma independência conturbada e não conseguiu se estruturar como um país. Sim, eles são um país. Sim, eles são agora uma democracia. Mas, gente, nós temos uma grande instabilidade política, e isso gerou, claro, várias guerras civis, e isso é óbvio. Galera, vocês estão aqui já comigo, professor, mas eu sei. Crises econômicas. Gente, é claro que essas guerras geram crises econômicas, porque você gasta com o exército, você gasta com armas, e você não gasta com educação, você não gasta com saúde, você não gasta com moradia. E isso levou o Haiti a ter um baixíssimo IDH. Porém, segura um pouquinho. Até esse momento, eu só falei para vocês o quão pesada era a vida de um haitiano, o quão difícil é a estruturação do país Haiti. E até aí, gente, vejam só que interessante. Todo mundo olhava e falava assim, nossa, pô, difícil a vida no Haiti, né? Pô, que pena. Mas ninguém ajudava efetivamente. Até que nós tivemos, vejam só, por favor, a Operação MINUSTAH. Guardem esse nome, Operação MINUSTAH. É uma operação da ONU. Vou repetir, da ONU. Ela começou em 2004, terminou em 2017. Mas por que ela é tão importante a ponto de cair no vestibular para a gente? Galera, de repente a ONU veio e falou, ô mundo, olha o que está acontecendo no Haiti. Aquilo é um caos gigantesco, precisamos ajudar. Ah, mas eu não vou ajudar, eu também não vou ajudar, não tem dinheiro, etc. e tal. Eu não falo assim, gente, eles estão morrendo ali. E não é só um tiro no outro, não. Na verdade, estão morrendo de fome. Gente, nós temos a responsabilidade de ajudar na reestruturação do país. E aí vários países falam assim, ok, vai, eu ajudo com um pouquinho de grana. Eu ajudo aqui, eu ajudo ali. Mas faltava um líder nessa operação. E aí, de repente, me vem quem? O Brasil. Aí o Brasil fala, eu posso liderar. E, gente, eu sei que vocês estão em casa assim, o Brasil, como assim? Galera, segura. Por que o Brasil quer ajudar o Haiti? Sendo que o Haiti não foi colônia do Brasil, tá? É importante, neste momento, vocês pararem e pensarem qual o benefício que o Brasil vai ter em liderar uma operação como essa. Vejam, por favor, a data, 2004. Gente, outra realidade. Naquele momento, em 2004, o Brasil estava lutando para se demonstrar como um grande país no cenário internacional. Ele estava tentando mostrar para o mundo que, ó, eu sou capaz de resolver um conflito. Eu sou capaz de resolver uma questão internacional. Para que logo depois, quando acontecesse algum conflito um pouquinho mais extenso, em áreas um pouquinho mais ricas, o Brasil fosse chamado, o Brasil pudesse opinar. O Brasil, na verdade, estava começando uma campanha para ver, quem sabe, entrava no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. O Brasil estava tentando mostrar que suas relações diplomáticas, elas são fortes, elas são necessárias. O Brasil queria crescer no cenário internacional e, por isso, ele falou, ó, eu consigo resolver. Então, por favor, manda para mim. Foi aí, então, que o Brasil mandou os militares brasileiros, claro, gente, não foi só os militares brasileiros, mas a gente foi a liderança. Só que fomos, ó, como capacetes azuis. Isso é bem importante. Não é especificamente o exército brasileiro que está lá, mas são os militares brasileiros. Só que, repare, gente, ó, com capacete azul, escrito aqui, ó, UN, que seria a ideia da ONU, tá? Nações Unidas. Então, na verdade, nós estávamos pelas Nações Unidas, mas liderando essa operação. Tudo bem? Rolou, né? Galera,
Existem várias críticas, claro que existem várias críticas. Por exemplo, acusações contra os militares em assédios sim contra a população haitiana, muitos roubos ali no meio. Gente, nós temos casos de estupro que eu já vou comentar. Mas, ao mesmo tempo, você fala, professor, deu tudo errado? Não, não deu tudo errado não, tá? Na verdade, o Brasil conseguiu apaziguar, perdão, não o Brasil, a Operação MINUSTAH conseguiu apaziguar as guerras civis. Com esse apaziguamento, aí, claro, cheio de críticas, mas também cheio de elogios, a gente conseguiu dar uma estabilidade para o país conseguir se estruturar. Mas mesmo assim, gente, falta grana. A estruturação não é só pela paz, a estruturação precisa de uma certa grana para reconstrução, ou até construção disso. Porém, no momento em que o Brasil estava, olha, já consegui apaziguar, está tudo certo. E aí me vem a natureza. Em 2010, acontece um terremoto gigantesco no Haiti. Então, por favor, vejam, 6 anos de Operação MINUSTAH. A estrutura está começando, a gente está negociando, vai rolar uma democracia, está legal, de repente o terremoto destrói o pouco que esse país, o pouco que essa sociedade tem. 300 mil mortos. Galera, eu acho que eu não preciso falar muito mais do que isso. 300 mil mortos. Porém, esses 300 mil mortos aqui, não é só uma questão social, tipo, nossa, morreu o pai de alguém, morreu a mãe de alguém. Gente, em termos econômicos, eu sei que é muito frio falar isso, tá? Mas em termos econômicos, mão de obra. Tudo bem? Ou seja, o país perdeu por todos os lados. E aí? E agora? Nessa instabilidade, a partir de 2010, a gente percebe, na verdade, a grande emigração das pessoas. Então, eles pura e simplesmente falam, não, eu preciso ir embora. Não tem mais nada para mim aqui no Haiti, então vou embora, vou embora, vou embora. Então, né, não é tão simples assim, vou embora. Porque, inclusive, aeroportos foram destruídos. Inclusive, você não tem dinheiro para pagar uma passagem. E aí começa toda aquela ideia de refugiados que eu já vou mostrar o mapa para vocês. Bom, nós temos a destruição da infraestrutura, crise socioeconômica, grande imigração, e aí me vem 2016. Gente, eu sei que parece uma insistência, vamos destruir Haiti, mas galera, é a natureza, tá? Essa região da América Central, essa região do Caribe, ela sofre muito pelas questões naturais. Terremotos, como vimos em 2010, mas em 2016, quando a gente meio que de novo, ó, vamos lá se segurar, vamos tentar voltar, vem o furacão Matthew. Professor, você colocou aqui 1.000 mortos e o caos. Comparado ao terremoto, não morreu tanta gente. Morreram pessoas, independente do número, morreram pessoas. Mas, neste quesito aqui também é importante lembrar, lembra aquela estrutura, de novo, aquela estrutura que começou a ser construída, foi destruída, voltou a ser construída, destruída de novo. Então, sucessíveis problemas, desastres naturais, acabaram levando, gente, o Haiti a ter uma economia completamente em frangalhos. Agora, veja um detalhe. Se a gente tem uma economia que não funciona, a política também não funciona. Nós temos ali várias acusações de corrupção. Nós temos várias acusações de desvio de dinheiro. E a população se revolta. Por mais que ela vote em alguém, se aquele governo não consegue atender a população, no mínimo, que é dar comida para a população, caos político. Ou seja, o Haiti, ele está longe atualmente de sair da grande crise. É claro, a ajuda que nós, a ONU e, claro, outros órgãos internacionais deram, através da grana ou operações militares, ajudaram, contribuíram numa melhora. Mas não quer dizer que o Haiti já saiu do seu grande problema. Me fiz entender? Tudo bem? Venham comigo, gente. Ó, a gente tem aqui, apenas para vocês visualizarem, a migração dos haitianos, principalmente para o Brasil. Mas cuidado, gente. Não pense que essa imigração é, vou pegar aqui do aeroporto de Porto Príncipe, vou parar ali em Guarulhos, beleza, tomar um café no Starbucks. Não, né? Galera, eles estão fugindo do seu país. As pessoas estão fugindo por quê? Fome. Eles não têm como ficar no seu país. Só que, gente, por isso, eles fazem a rota, principalmente essa rota, tá? Vêm para o Panamá, aí sim uma questão já marítima. Dali eles vêm para Equador, ou então aqui para a região do Peru, e por aqui, principalmente, eles entram no Brasil.
Então, é nesse momento que nós percebemos que essa migração, ou na verdade, esse bando de refugiado que está vindo para cá, ele vem principalmente pela ideia do Acre. Por quê? Porque é mais fácil você entrar pela fronteira. Sim, gente, eles não pedem visto para nós. Eles simplesmente entram. E uma vez aqui dentro, eles falam, olha, eu estou fugindo do meu país, então sou um refugiado. E é aí que cabe ao governo brasileiro acolher essas pessoas em situação insalubre, em situação vulnerável, e transformar eles em asilados ou não. Ou seja, aceitá-los aqui no Brasil ou não. Em sua grande maioria, a gente o aceita. Porém, vejam, eles primeiro chegam aqui nessa região do Acre, não uma região tão desenvolvida assim do Brasil. Então, também é importante ver que essa população concentrada aqui, ela vai continuar vulnerável. E também pode provocar vulnerabilidade para a população que já está aqui. E aí que, a mando do próprio governo, nós pegamos essa população e distribuímos no Brasil, principalmente em áreas que têm uma melhor capacidade de acolher essas pessoas. Vulgo quem? São Paulo, tá? Não esqueçam que mesmo a política brasileira, no papel sendo de acolhida, nós sabemos muito bem que os haitianos, eles sofrem muito preconceito aqui no Brasil. A xenofobia, gente, ela é clara e ela é explícita. E o vestibular já cobrou isso para vocês. Então, uma política governamental, estatal, de acolhida é uma coisa. Agora, a gente perceber isso na sociedade são outros 500. Tudo bem? Tranquilo? Gente, aqui só para vocês verem a quantidade estimada e vocês ainda podem me falar, professora, mas a minha dúvida é, se o Haiti fica na América Central por aqui, por que eles não foram só para o Panamá? Está mais próximo. Por que não foram só para a Venezuela? Por que não foram só para o Chile aqui no meio? Por que vieram em grande maioria para o Brasil? Gente, é uma questão assim, eu estou fugindo, mas eu vou fugir para um lugar que me aceita e para um lugar que eu imagino ter melhores condições de vida. E se você pensar nesta região, sim, o Brasil tem as melhores condições de vida. Além de, lembrem que o Brasil esteve presente no Haiti por muitos anos. Ou seja, houve uma relação ali. Ah, o brasileiro veio me acolher, o brasileiro veio me ajudar. Então, se ele veio me ajudar, eu também posso ir para o Brasil para ser ajudado. Existe essa conotação também. Tranquilo? Maravilhoso? Só para dar prosseguimento aqui, gente, ó, algumas notícias. Galera, 2019, ano passado, completou 15 anos do início da MINUSTAH. Pode ser que eles aproveitem essa data e, neste ano, 2020, eles voltem a cobrar. Tem alguns links, caso vocês queiram ver um pouquinho mais a fundo a Operação MINUSTAH. Professor, precisa? Não, tá tranquilo que a gente já viu. Mas se você quiser, gente, ó, acessa os links, tamo lindo, tamo maravilhoso, tá bom? Meus bonitos, dá uma olhada aqui, é complicado. Os filhos abandonados da ONU no Haiti. Mas assim, como assim os filhos abandonados? Lembra que eu falei para vocês das críticas que nós tínhamos da Operação MINUSTAH? Lembra que dessas críticas a gente tinha muita ideia do assédio, do estupro? Então, galera, existem, sim, inúmeros filhos ali no Haiti que, na verdade, os seus pais são militares, não só brasileiros. E o que acontece? Quando acaba a Operação MINUSTAH em 2017, os militares voltam para o seu país de origem. E os filhos? Lá. E agora? E aí que tá. Gente, existe uma discussão muito grave. Então, a gente deve condenar o indivíduo, ou seja, o militar que acabou tendo filho e abandonou o filho, ou nós devemos condenar a operação como um todo? Gente, isso é uma polêmica muito grande. É importante vocês saberem que ela existe. Eu não tenho uma resposta pronta para vocês. Mas a ONU, ela já disse que ela tenta colaborar com a maior parte da questão financeira, ou seja, da pensão, para esses filhos que não têm os pais, porque os pais simplesmente os abandonaram. Tudo bem? É importante ver que existe isso. Galera, e aqui, só para a gente trazer a mais atualidade possível para vocês, coronavírus no Haiti, os perigos da chegada da Covid-19 ao país mais pobre das Américas. Eu peguei essa notícia para vocês, gente, vejam, ela é de março de 2020, ela não é de agora, para um agosto, um setembro, tá? Mas, galera, é o país mais pobre. A Covid-19 está gerando crises econômicas no mundo inteiro? Sim. Então, imagina no país mais pobre. E imagina num país em que a gente não consegue fazer isolamento social por motivo simples de falta de estrutura, de falta de trabalho, de falta de renda,
Opa, isso é um grande problema. É importante, então, ver como que o vestibular pode cobrar para vocês uma relação entre crise econômica pela Covid em países mais pobres do que países mais ricos. Tudo bem? Haiti tenta evitar, que abrigos contra a tempestade não virem focos da Covid-19. Professor, por que você me trouxe essa? Galera, não existe uma tempestade em si que a gente fala, nossa, vai acabar com Haiti, etc. de novo. Mas sempre que acontece um furacão lá próximo, todo mundo vai para um abrigo. Só que, todo mundo vai para um abrigo. Cadê isolamento social? Aí, de novo. Tudo bem? É só para mostrar para vocês como, novamente, os desastres naturais são um risco muito grande para o Haiti. Como que eu controlo? Com infraestrutura, que foi destruída várias vezes e tem pouca ajuda internacional. Tudo bem? Meus bonitos, terminamos aqui o primeiro bloco, já voltamos. Até mais!